torno de um ano, né, que eu venho nessa casa, e eu tenho sido muito abençoado. Você não vai ouvir da minha boca falar isso em outro momento, em outra ocasião, mas permita a informá-los. Essa semana eu passei bastante ruim, algumas situações que vai acontecendo, e no dia de hoje veio tamanha alegria, melhor, ontem à noite, quando eu fui dormir, sabendo que hoje eu estaria aqui na fonte juntamente com você. Uma alegria diferenciada, uma alegria no meio de tantas lutas, de tantas provações, saber que aqui é um povo que é o amor recíproco e tem entregado e feito o evangelho ser vivido da forma que apraz. Que enquanto tem alguém adorando aqui, tem alguém adorando aí embaixo também, sem problemas com entrega alheia, com adorações alheia, sem ficar olhando e querendo fazer melhor, mas sem um povo que é verdadeiro adorador. Que o Senhor continue conservando a esse ministério e entregando não apenas Viamão, Porto Alegre, mas as demais regiões que fazem parte aqui da capital do Rio Grande do Sul, e alargando as tendas desse ministério, e que um tempo de salvação, um tempo de despertar, um tempo de alinhamento, um tempo novo comece nesse ministério no nome de Jesus, amém? Como vocês conhecem, sabem que nós trabalhamos com missão em diversos estados desse país, e também lá na África, em Moçambique, e hoje eu vou estar novamente ali atrás, vendendo material, para nós sempre conseguirmos dar conta de atendermos a essa demanda. Todas as vezes que eu vim na fonte, eu sempre saí daqui abençoado com uma semente para levar para minha casa, amém? E hoje eu venho com meu coração muito grato por tudo aquilo que o Senhor tem feito nesse ministério. Livro de Ruth, capítulo de número 1, versículo de número 6. Um versículo tão somente. E o texto diz assim: então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Amém? Por bondade queira tomar os vossos assentos. Senhoras e senhores, sem perda de tempo, eu gostaria de chamar as vossas atenções para junto nós compartilharmos a esse texto, a qual o Senhor vem a ministrar o meu coração. Primeiro ponto que nós precisamos entender e aprender é que o livro de Ruth, ele vem a fazer parte do livro de Juízes. E quando nós falamos que o livro de Ruth faz parte do livro de Juízes, mas ele está fora, abre-se um ponto de interrogação. E o ponto é: por que o livro de Juízes, que faz parte do livro de Ruth, que faz parte do livro de Juízes, está fora? A resposta é simples, curta e objetiva. É porque Ruth tomou uma atitude diferenciada, e agora ela vai ganhar um livro referencial a ela. Então o primeiro ponto que eu entendo e aprendo é que quem faz o que ninguém faz, recebe aquilo que ninguém recebe. E o livro de Juízes é um livro que vem a destacar uma vontade soberana de Deus sobre o seu povo. Quando o Deus que falara e fizera a promessa para Abraão, vai usar a vida de Moisés, mas vai cumprir a totalidade da promessa usando a vida de Josué. Prova, pregadora, prova na Bíblia. Gênesis capítulo 10, Deus falou com Abraão dizendo que a sua descendência passaria por um período de mais de 400 anos em uma terra estranha, e essa seria o Egito. Perceba-se que Deus permitiu aquilo que ele liberou sobre Abraão acontecer. Só que Deus vai usar a vida de Moisés para tirar o povo do Egito, mas cumprindo a promessa na totalidade, Deus usou Josué, quando o próprio vai entregar o povo à terra que era por direito. Só que o que eu entendo e aprendo é que quando Deus libera uma palavra, pode passar gerações, pode passar o tempo que for passado, mas toda a palavra que é liberada da boca de Deus, ela cumpre sobre as nossas vidas.
ainda não é o texto, mas para você pegar e sair desse culto dando glória, é que se porventura quem liberou uma palavra sobre a tua vida foi o homem, pode até se preocupar, mas se quem liberou sobre você foi Deus, volta para sua casa em paz, porque já disse o Pai: eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender das minhas palavras. Pregador é pesado demais, então bora para o tempo da graça, porque disse o filho: pode passar o céu, pode passar a terra, mas as minhas palavras não passarão. A palavra dele diz, é tão poderosa, que entra em Isaías 55, 10 e 11, para dizer que é como a chuva, que quando cai para o céu não volta vazia, sem antes que cumpra o propósito daquilo que foi designado. Não entendi, pregadora? Vai entender agora, porque toda palavra que o céu liberou sobre a tua vida há de cumprir. 2025 será ano que você vai viver a totalidade da promessa. Eu repito segunda vez para alguém pegar, oh glória, porque 2025 pode ser ano de crise, pode ser ano de problema, mas para nós que estamos em crise, viveremos a totalidade da promessa de Deus. A Bíblia diz que o povo começa a viver, e é nesse momento que o povo começa a viver a promessa sobre a vida deles, que eles começaram a perceber que todos os reinos, havia uma monarquia sendo estabelecida, havia um rei para os ordenar, havia um rei para governar, havia um rei que liberava uma palavra. Só que no momento que eles estão olhando para dentro de Israel, começou a permear alguns pontos de interrogações. E esse era: por que Deus não permite que Israel seja como as demais nações? Porque sobre nós não tem um rei sendo levantado. É que na verdade a vontade de Deus para Israel era algo diferente. O que Deus havia marcado Israel para viver era um tempo diferenciado. Então o primeiro ponto que eu entendo é que quem nasceu para viver algo diferente de Deus não consegue viver como os demais. O que o céu havia aí marcado em Israel é que eles viveriam um tempo diferenciado. E quem está marcado por Deus não consegue viver como os demais. Eu tenho uma palavra de Deus para liberar para alguém antes de nós começarmos a pregar. É por isso que talvez tenha alguém que não entende o teu jeito que você ora, o jeito que você canta, o jeito que você adora, o jeito que você profetiza, o jeito que você prega, o jeito que você se entrega. Pregadora, ninguém entende, tem problema não. O céu marcou sobre a sua vida para viver algo diferente. E que é um conselho: não tente ser como os demais, viva a altura daquilo que Deus marcou sobre a tua vida. Repito de novo: não tente ser como os demais, mas viva na altura daquilo que Deus marcou você para viver. A Bíblia diz que Deus havia marcado Israel, enquanto todos estavam vendo reis e monarquias sendo levantados. Deus havia marcado o tempo da teocracia. O Espírito do Senhor descia sobre um, e esse alguém recebia essa presença, só que não recebe sozinho. Vem acompanhado com graça, com sabedoria, com poder, com palavra. Não entendi, pregadora? Vai entender agora. Porque alguém veio para esse culto sozinho, mas vai sair daqui acompanhado. Eu vou repetir pela terceira vez. Alguém entrou nesse culto sozinho, mas vai sair daqui cheio da presença do Espírito, com graça, poder, sabedoria, uma palavra sobre a tua vida. Queira os irmãos receber essa palavra, porque alguém, quando viu você sair da sua casa para vir para a igreja, viu sair de um jeito, mas vai ver você voltar diferente. Alguém não vai entender, mas é que você vai sair daqui com a terceira pessoa da Trindade sobre a sua vida. O Espírito do Senhor descia sobre esse. E perceba-se que o povo estava entendendo que havia capitões sobre a terra. Moisés, Josué. Agora vem a teocracia, juízes. 13 juízes são levantados. E sabe o que eu acho lindo? É porque se você olhar o currículo dos 13 juízes, você vai ver que todos eles eram improváveis.
Só que a diferença é que eles estavam no lugar que o Espírito do Senhor descia. Eu vou repetir. Os 13 eram improváveis, só que todos eles, a qualidade é que eles estavam exatamente na rota que o Espírito do Senhor descia. Oh glória, por que, pregadora? Porque para receber o Espírito na teocracia, não precisava aportar algo sobre a sua vida. Se estivesse na brecha, o Espírito de Deus descia. Eu não sei quem vai pegar essa visão que eu tenho, mas eu vejo o tempo da teocracia, Deus já avisando o tempo da graça que seria sobre nós. Por que, Júlia? Porque para ser levantado por Deus, não precisa aportar algo, basta estar na brecha que o Espírito de Deus vem. Sabe por que Deus não levanta quem pode, quem faz e quem é? Porque se Deus levanta os mesmos, no final eles vão transferir a glória para si próprio. Por que Deus escolhe a nós, improváveis? É que a gente até se esforça, mas no final de tudo a gente diz: é por causa da graça. É por isso que eu entendo quando Paulo vai dizer: temos porém esses tesouros em vaso de barro, porque a excelência do poder de Deus. A Bíblia diz que Deus vai levantar os 13 juízes, todos improváveis, os currículos improváveis, mas todos estavam na rota que o Espírito do Senhor descia. A Bíblia diz que Deus vai levantar eles, e eles recebiam uma palavra, dava direção para o povo. Só que havia um único problema. Qual é o problema? É que quando esse juiz saía da direção de Deus, o povo enfrentava um problema. E cá entre nós, não é dos dias de hoje que o ser humano tem hábito em pôr título e tema naquilo que passa. Vou repetir. Não é dos dias atuais que o ser humano tem hábito de pôr título e tema naquilo que está enfrentando. Porque cada vez que o povo passava por um problema, eles chamavam de crise. Mas Deus nunca chamou de crise, sempre chamou de reajuste na casa. Porque você precisa entender que às vezes aquilo que para você é crise é Deus te trazendo para o centro da vontade de Deus. Aquilo que para você é problema, é porta fechada, é Deus te trazendo para o altar de Deus. Eu preciso informar alguém aqui que talvez a luta chegou, o problema levantou, portas fecharam, enfermidade chegou, e você chegou nesse culto dizendo é crise. Mas se esse problema te trouxe para o altar, não foi problema, foi vitória. Eu dou glória porque tem alguém que só veio por causa desse problema. Eu, pastora Daiane, entendo que tem alguns problemas que vem transmitido de vitória sobre a nossa vida. Esse problema foi propósito de Deus para te trazer para o altar. A crise chegou em Belém de Judá. Significado de Belém, casa do pão. Todos sabiam que poderia faltar pão em qualquer lugar, menos dentro de Belém. Belém era lugar de provisão de pão, a tal ponto que o histórico é: falta pão em qualquer lugar, qualquer nação vai até Belém, desce até Belém, haverá providência para as demais nações. E agora, o lugar que sempre teve pão está passando por um tempo de caos, por um tempo de escassez, por um tempo de crise. Só que eu preciso que você entenda que era apenas um momento de crise. Era apenas um momento. E o que prevalece não é momento, é história. O céu trouxe alguém aqui que chegou olhando para a situação e está dizendo: mas o tempo não é favorável. Só que Deus me trouxe do Paraná para dizer para alguém: tempo é só o tempo. Tenha resistência, porque o tempo vai passar e o Deus da história vai trazer pão novamente. A Bíblia diz que pela história de Belém, todos sabiam que dentro de Belém jamais poderia faltar pão. E agora o lugar que sempre foi exemplo de provisão está em crise. Dentro de Belém tem muitas famílias. Segundo a história aponta a nós dizendo, Elimeleque, Noemi
sua esposa 2 filhos, Malom e Quilion. Segundo a história, vai apontar nós dizendo que Elimeleque tinha condições financeiras, econômica, tão poderosa, que ele tinha condições de suportar aquela crise e outras que viessem. Mas por causa da crise, ele está olhando a situação e está pensando em tomar uma decisão. Eu sei que vai doer, mas eu preciso entregar isso daqui, porque Elimeleque está com o corpo dentro de Belém. Mas por causa da crise, ele começou a olhar para os campos de Moabe. Sabe quem eram os moabitas? Os filhos que nasceram da filha mais velha de Ló. Um povo que veio debaixo de maldição, debaixo de pecado, debaixo de iniquidade. E por causa da crise, o corpo de Elimeleque está dentro de Belém, mas os olhos estão no território do inimigo. Nós estamos vivendo um tempo de crente Elimeleque dentro da igreja. O corpo está dentro de Belém, mas está olhando para o território do inimigo. Eu tenho 2 palavras para entregar para crente Elimeleque. Qual é a primeira? A primeira é essa: nem tudo que os teus olhos olham de fato é verdade. E a segunda é que quem vai para Moabe faz aliança com o inimigo, mas quem fica em Belém renova a sua aliança com Deus. Primeiro, porque que nem tudo que os meus olhos olham de fato é verdade, pregadora. Por isso, por causa da crise, Elimeleque está olhando para Moabe. E por causa da crise na mente de Elimeleque aqui tem crise, lá não. Vai estreitar, mas lá vai. Você já percebeu que todas as vezes que a crise chega no ambiente que você está, quando você olha para o ambiente do lado, parece que lá não tem crise? Todas as vezes que a crise chega aqui dentro da igreja, você olha para a igreja do lado e diz: lá não tem crise. Mas a mesma crise que chega aqui, chega lá, o mesmo problema aqui. Então a primeira coisa é: nem tudo que os teus olhos olham de fato é verdade. E segundo, é que quem vai para Moabe faz aliança com moabitas. Eu não tenho dúvida que Deus já está fazendo milagres aqui nesse culto. Eu não tenho dúvida que Deus já está curando os enfermos, colocando em liberdade os cativos. Mas sabe qual é o maior milagre desse culto? É renovar aliança com alguém aqui, porque você não pertence a Moabe, você pertence a Belém. Os olhos de Elimeleque estão no território dos moabitas. Segundo a história, aponta a nós dizendo que havia famílias que não tinham condições de suportar nenhuma crise, mas estão entendendo que era uma correção de Deus sobre Belém. Elimeleque está olhando a situação e ele pensa tomar atitude por causa do momento. Quer mais um conselho? Nunca tome decisões precipitadas por causa de momento. Momento passa, história permanece. Tudo que é momentâneo é transitório, vem e vai. Tem dia para começar, tem dia para terminar, mas a história, ela permanece. O céu te trouxe nessa sexta-feira para dizer: não tome decisões precipitadas por causa do momento, porque esse momento de escassez está passando. E o Deus da história de Belém, a Bíblia diz que Elimeleque vai tomar uma decisão. E essa decisão que Elimeleque toma é por causa do ambiente que ele está. Por que, Júlia? Lhe explico. Porque Elimeleque é aquele tipo de pessoa que só consegue ficar no ambiente quando ele está sendo favorecido. Eu vou repetir. Elimeleque é aquele tipo de pessoa que só consegue ficar dentro de um ambiente quando ele está sendo favorecido. E agora, já que tem crise em Belém, eu vou tomar uma decisão e uma atitude de sair. Pregadora, não entendi. Vai doer, mas eu preciso entregar. Lá vai. Tem pessoas que só conseguem ficar dentro da igreja quando o tempo é de festa, quando o tempo é maravilhoso. Aí é fácil ficar dentro da igreja, é fácil dizer para a liderança: conta comigo, quando o tempo é favorável. Só que quando a crise chega, é tempo que vem para selecionar quem é Elimeleque. Eu vou entregar uma palavra e pega quem quer. Por quê? Porque tem crises que chegarão na sua vida que não é para te matar, mas é para revelar caráter de Elimeleque. Haverá crises que chegarão sobre a sua vida que não é para destruir a tua história, mas é para
revelar caráter de quem anda do teu lado. Elimeleque só conseguia andar, só conseguia estar no ambiente quando ele estava sendo favorecido. A crise chegou, agora ele não consegue mais. Ele está olhando a situação e ele pensa em tomar atitude. Por que, Júlia? Porque Elimeleque é aquele tipo de crente que, graças a Deus, aqui na fonte não tem, que acha que é só ele que passa por luta. Elimeleque é aquele tipo de pessoa que acha que é só ele que passa por problema. Porque se Elimeleque fosse até o templo e perguntasse para o primeiro sacerdote se ele era o primeiro a passar por crise, o sacerdote ia provar para ele lá na Torá que Abraão já tinha passado por crise, Isaac já tinha passado por crise, José passou por crise, até Davi por 3 anos e meio passou por crise. Mas ele também ia saber que Abraão não morreu por causa de crise. Nem Isaac, nem José, nem Davi. Não entendi, pregadora. Você não é o primeiro a passar por esse problema e não vai ser o último. Tenha resistência, receba a resiliência do céu. Esse momento vai passar, não tome decisões. Elimeleque é aquele tipo de pessoa que quando quer tomar uma decisão não pergunta conselhos. E o sábio Salomão vai dizer em Provérbios capítulo de número 11, versículo 14, que na multidões de conselho, ali há segurança. Quando ele pensa em tomar atitude, ele não pergunta conselho, não vai no templo, apenas pensa em tomar uma atitude e ainda mais, colocar a sua família na decisão que ele está tomando. Elimeleque chega para Noemi e a palavra é: prepara os meninos, porque nós vamos descer para o território dos Moabitas. Eu imagino Noemi olhando a decisão do seu esposo e dizendo: é atitude errônea, vamos sair da direção de Deus, e ali na frente haverá um preço para ser pago. Só que por causa da lei, por causa da tradição, Noemi não tem voz ativa. Mas eu, Júlia, vejo em Noemi uma mulher de oração. Segundo, eu vejo uma mulher de visão, que está olhando e está dizendo: já que eu não posso interferir, e eu sei que quem está nos levando para Moabe é o pecado, eu sei que ali na frente a graça vai nos trazer para Belém de novo. Aleluia, não entendi, pregadora. Lá vai uma palavra de Deus para alguém aqui essa noite. Eu estou pregando para alguém que foi levado por causa do pecado para Moabe. Eu estou falando com alguém que o pecado te levou para Moabe. Eu estou falando com alguém na tua família, na tua parentela. Alguém foi arrastado por causa do pecado para Moabe. E quando o pecado chega, ele leva arrastando no opróbrio, na vergonha. Só que o céu me trouxe nessa casa mais uma vez para liberar uma palavra para alguém. E a palavra é essa: se o pecado levou para Moabe, a graça vai trazer para Belém. De novo, eu não sei quem vai pegar, mas eu libero, porque talvez 2025, talvez o sonho da casa própria, do carro novo não chegue, mas uma coisa eu tenho certeza: esse ano você vai dizer o que disse Josué: eu e a minha casa serviremos. Urabaia, ele mandou aqui a súrbia. Enquanto a igreja levanta as mãos, uma nuvem de glória está sendo ministrada sobre essa casa. Correntes do pecado que estavam acorrentando alguém na tua casa, na tua família, começam a cair hoje. Prepara, porque um tempo de salvação está chegando lá. Agora. O mandou aqui a sébia, ele mandou aqui a súrbia. Deus está dizendo aqui para mim, Júlia, um tempo de salvação está chegando na fonte. Só quem crê, só quem crê, só quem crê. Eu vou deixar você adorar. É tempo de quem foi para Moabe voltar para dentro.
estava acorrentado, o Senhor vai desamarrar hoje. Há um tempo de salvação chegando. Há um tempo de salvação chegando. Se os teus sonhos materiais vão ser realizados, eu não sei. Mas o plano espiritual de Deus vai se cumprir sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. A Bíblia diz que Noemi vai pegar os 2 meninos, Malom e Quirion, vai descer para Moabe. Quando eles chegaram em Moabe, paz para os irmãos que me ouvem. Sabe o que aconteceu? Os meninos, cresceram. Segundo passo, casaram. Judeu sabia que quanto maior família, maior é a bênção. Pregadora, mas eles saíram da direção de Deus e está dando certo? Sim. Eu vou ter que abrir o evangelho para você entender. Porque às vezes você vai olhar para alguém aqui dentro da igreja, no meio da luta, no meio da prova, é tanto vento, é tanto vale, é tanto deserto. Aí quando eles tomam uma atitude errônea de sair e ir para o mundo, primeira coisa que acontece, crescendo, dando certo, prosperando. Aí quem fica aqui dentro da igreja fica que nem crente Asaf, Salmo 73. Olhando a prosperidade do ímpio e dizendo: está errado isso aí, Jesus. Eu estou aqui servindo, fazendo o que é certo. Olha a luta, está lá no pecado, dando certo. Tem crente que fica na igreja que nem Asaf, olhando para a prosperidade do ímpio e não entendendo. Mas entendeu o evangelho? Porque quem vai para o mundo tem que acontecer. A primeira coisa é dar certo. Por que, Júlia? Porque com Deus e com o diabo é diferente. Com o diabo começa ganhando, termina perdendo. E com Deus começa perdendo, termina ganhando. Eu vou melhorar. Com Deus e com o diabo assim. Porque no início com o diabo ele vai entregando tudo, no final vai requerer o preço, a alma. E com Deus aceita Jesus já perdendo, renunciando, mas no final ele sabe que tem uma coroa. Essa palavra é para crente salvo nessa sexta-feira. Porque, Júlia, é melhor você perder agora, mas no final ganhar a salvação da tua alma, do que ganhar o mundo inteiro e no final perder a alma. Perca, mas ganha alma no final. Aleluia. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena, pregadora. Estou perdendo. A perda é momentânea, mas o ganho é certo e na eternidade. Urabaia, Sebe, Decalabandoia, Sébia. Eu estou pregando para alguém que chegou aqui como crente Asaf, olhando e dizendo: não está certo a conta, Jesus. Mas o Senhor me trouxe para dizer: perca tudo que tiver perder agora, mas não perca a alma. A Bíblia diz que eles chegaram, menino cresceram, casaram, família aumentando. Parece que tudo dando certo. Só que está no texto. Eles começaram a peregrinar. Sabe o que conflita a minha mente? É que dentro de Belém, lugar fixo, território do inimigo, peregrinando. Porque tudo isso que o diabo quer fazer, tirar você aqui do lugar fixo para peregrinar do lado de fora. Eu não sei se alguém vai entender. E a mesma visão que eu tenho, que nunca se viu um século como esse, de crentes que estão peregrinando. Eles começam a peregrinar. E agora? O propósito de Elimeleque é: até que a crise passe. A maior mentira que você pode contar não é para o pastor, não é para líder, é para você mesmo. Pastor, até que a crise passe, depois eu retorno. Pastora, uma semana. Mentira. Para ir é muito fácil. O que é difícil é você voltar. Eu, Júlia, costumo dizer que se para ir for possível, o diabo ele vai abrir 7, 8 caminhos.
entregar banquetes, manjares, e quando você usufruir de tudo, Ele vai jogar na sua face o que você executou. Então, quer um conselho? Fica dentro de Belém, que é melhor. Pregadora, mas eles não tomaram uma atitude certa por causa da crise. Não, Belém tinha crise, mas tinha história. Ô glória. Belém tinha um problema, mas tinha história. Por quê? Você precisa entender que às vezes aqui dentro da igreja vai ter problema, vai ter picuinha. Porque aonde tem ser humano tem problema, meu filho. Eu, Giulia, costumo dizer que se de fato é verdade, que eu não creio que o ser humano chegou até na lua já teve problema, meu filho. Só que tem um detalhe: aqui tem crise, aqui tem problema, mas aqui é Belém, aqui é Deus que provê. A Bíblia diz que para quem saiu até que a crise passasse, está no texto, e passando quase 10 anos. Gente, isso aqui é muito sério, porque eles se retiraram com o propósito. A crise passa, a gente retorna. Está no texto, quase 10 anos. Quase 10 anos que ninguém tomou atitude, quase 10 anos que ninguém voltou, quase 10 anos que ninguém tomou um posicionamento. Só que a Bíblia vai dizer que agora a conta de quem saiu da direção de Deus vai chegar. Que conta, pregadora? É que todo salário da terra tem reajuste anual, mas tem um que desde o início nunca teve. O salário do pecado, ele continua sendo a morte. Só que essa noite eu vim entregar para alguém e dizer que o dom gratuito de Deus, ele continua sendo a vida eterna. A Bíblia diz que agora a conta chegou. Elimeleque morreu, e os 2 filhos de Malom e Quilion morreram também. Quando nós falamos que os 2 filhos morreram, na minha mente abre um ponto de interrogação. E o ponto é: quem saiu da direção de Deus foi Elimeleque. Por que os 2 filhos têm que morrer também? Se quem saiu da direção de Deus foi o pai, por que os filhos vão ser afetados? É mistério, pregadora? Não, é Bíblia. Porque significado no hebraico de Malom é enfermo. Quilion, aquele que aniquila. Opa, então eles já estavam enfermos e aniquilando dentro de Belém. Pregador, e por que eles não morreram dentro de Belém? Agora eu vou entrar aqui para você entender um pouco mais o evangelho. Sabe por que eles nunca morreram dentro de Belém? É porque às vezes você vai estar no culto, vai olhar para alguém e vai dizer: ih, pastor, esse daí não aguenta mais um culto. Às vezes você vai fazer uma autoanálise de você mesmo e vai dizer: pastor, não conta comigo porque eu não aguento mais um culto. Aí passa um culto, você aguenta. Passa uma semana, você aguenta. 2 semanas, 3 semanas, 4, 1 mês, uma santa ceia. Por que isso, pregadora? Sabe por quê? Porque aqui dentro de Belém tem um negócio chamado graça e misericórdia que se renova toda manhã. Eu vou repetir. Sabe por que às vezes está de arrasto, está doente, parece que não vai aguentar, e está aguentando por quê? Porque dentro de Belém tem graça e misericórdia que se renova toda manhã. Pregador, e quando tiver alguém doente dentro da igreja, é melhor enfermo na igreja do que são no mundo. Vou repetir: é melhor doente dentro da igreja do que são lá no mundo. Pregadora, mas está de arrasto dentro da igreja. É melhor de arrasto dentro da igreja do que são lá no mundo. É melhor mancando dentro da igreja do que são lá no mundo. Por quê? Porque aqui pode estar de arrasto, sangrando, sem força, mas aqui em Belém tem graça e misericórdia que se renova e te renova, que se renova e te renova. Eu estou falando com alguém que só veio para esse culto porque a misericórdia do Senhor se renovou nessa manhã. Se a misericórdia do Senhor não tivesse se renovado nessa manhã, que nós não estaríamos, já teríamos descido a cova fria. Mas é por causa da misericórdia, por causa da graça. Se tiver 3 crentes aqui comigo para adorar esse Deus que não nos permitiu a morte nos tragar, não permitiu nós sermos tragados, mas a misericórdia e a graça renovou e nos renovou, e por isso nós estamos aqui. A Bíblia diz que os meninos também morreram. Versículo de número 6 é o pior cenário da vida de Noemi.
Porque Noemi perdeu o marido, perdeu 2 filhos. No contexto original, quem está olhando para Noemi está dizendo: essa não levanta mais, essa não volta mais para Belém. Nas entrelinhas estão olhando para Noemi e estão dizendo: acabou a história, acabou. No contexto original, está olhando e está dizendo: não canta mais, não congrega mais, pregar, esquece. Só que no versículo de número 6 começa a dizer: então Noemi se levantou. Eu quero entender que graça é essa, porque uma coisa é se posicionar quando o cenário é favorável, uma coisa é tomar decisões e conseguir se levantar quando o cenário é favorável, quando tudo aponta para dar certo. Só que eu estou falando de uma mulher que está numa terra estranha, cultura estranha, deuses estranhos. O que sobrou para ela é 2 moabitas. Só que eu estou vendo uma mulher que está olhando e está dizendo: eu não vou ficar me lamentando por aquilo que eu perdi, mas eu vou me levantar para viver um novo tempo e uma nova história. Deixa eu abrir isso daqui, porque nós chegamos um tempo que tem muito crente dentro da igreja se vitimizando por causa da perda, por aquilo que passou. Nós estamos vivendo um tempo que crentes não conseguem viver algo novo sobre a sua vida, porque só olha para aquilo que perdeu, só olha para o passado, só olha para as perdas. Mas eu vejo Noemi que está olhando e está dizendo: eu não vou me vitimizar por o que eu perdi, vou ser protagonista da minha história e vou me levantar. Você tem 2 opções nesse culto: ou continua remoendo o teu passado, continua vivendo o teu passado, olhando para as perdas e sofrendo com elas, ou se levante para viver algo novo de Deus. A Bíblia diz que Noemi levantou, e no nosso pensamento é que o número maior sempre vai sobressair, né, gente? Na lógica de Deus não é um número, é onde está a presença dele. Se a presença de Deus estiver no grupo menor, esse vai vencer. Se estiver no maior, é esse que vai vencer. E a Bíblia diz que quando Noemi levantou, as noras levantaram juntas. O que é isso, pregadora? Ela vai: vamos parar com esse negócio que você não levanta porque ninguém levanta, que você não faz porque ninguém faz. Porque a hora que você se levantar, até quem não faz vai ter que se levantar com você. Quando você tomar decisões, até quem não é vai ter que levantar com você. Eu falo isso daqui sem medo de errar. Por quê? Porque a hora que você se levantar na tua casa, até macumbeiro, feiticeiro vai ter que confessar que só tem um Jesus que salva, que cura, que liberta, que transforma. Eu preciso entregar essa palavra do Evangelho aqui essa noite, porque a hora que você se posiciona, alguém vai ficar constrangido por causa do teu posicionamento. Pregador, o que é ficar constrangido com posicionamento? Mais ou menos assim: alguém vai olhar você orando e vai dizer: está orando lá, eu vou orar aqui. Está fazendo lá, eu vou fazer aqui também. Eu vou abrir isso daqui melhor, porque alguém vai olhar para você varrendo o lado direito da igreja e vai dizer: se está varrendo o direito, eu vou varrer o esquerdo. Já era para você ter dado glória de levantar até a cadeira que está sentado, porque eu estou profetizando que através do teu posicionamento alguém vai ficar constrangido e vai se levantar com você também. A Bíblia diz que as noras levantaram, e quando levantaram, alguém chega até Noemi e a palavra é: Noemi, eu tenho uma informação, uma notícia para entregar. E qual é? É que o Senhor, Ele visitou o seu povo, e Ele proveu o pão. Eu imagino Noemi olhando e dizendo: quem é que visitou meu povo? Deus. Então eu quero estar onde Deus se apresenta. 2025 será um ano normal se você continuar frequentando ambientes que Deus não se apresenta. Mas quer viver uma mudança radical da sua vida, queira estar em ambientes que Deus se apresenta, queira estar em lugares que o céu desce, queira estar em ambientes que Deus também está. Segundo o pensamento que eu tenho de Noemi, quando elas se posicionaram,
o cenário de aflição foi convertido em cenário de milagre. Tem muita gente que está esperando o cenário ser mudado para depois tomar posicionamento. Só que o evangelho é: eu me posiciono e o cenário muda. A Bíblia diz que Noemi vai pegar as duas noras, vai até os termos, até as fronteiras, e ela vai liberar uma palavra. E a palavra é: minhas filhas, pode voltar para a terra de vocês, cultura de vocês, deuses de vocês, vai viver a história de vocês. A Bíblia diz que Orfa e Ruth vão levantar voz de choro. Por quê, Júlia? Porque nenhuma queria abandonar. Eu sei que tem alguém que diz, e até fala mal de Orfa, que Orfa queria abandonar, mas não é verdade. Por que, pregadora? Porque quem quer abandonar não precisa nem até os termos, abandona antes. Quem quer abandonar não precisa chegar no limite, abandona antes. A Bíblia diz que pela segunda vez Noemi olhou e vai dizer: minhas filhas, mesmo que ainda hoje eu deitasse para gerar um filho, não haveria possibilidade de crescer, casar com vocês para continuar a família. Sabe o que é isso? Noemi está dando liberdade e está dizendo: volte, reconstrua a história de vocês. Pregadora, mas Orfa não decidiu sair porque ela não ia receber nada. Não é verdade, gente. Pense comigo, se fosse você no lugar de Orfa, recebendo uma palavra que dava direito para você voltar para sua família, para sua cultura, para os deuses que você aprendeu a cultuar, você iria com uma mulher para uma terra estranha, uma cultura diferente, e um Deus que você nunca viu? Ou você voltaria para os seus? A Bíblia diz que Orfa vai chorar, beijar e vai voltar. O que é isso, pregadora? Ciclo na vida de Noemi e Orfa encerrando. A Bíblia diz que ela volta, só que no meio tem uma mulher chamada Noemi que quer fazer o que é certo. E quem quer fazer o que é certo jamais vai cumprir propósito de Deus na terra sozinho. Porque quando tem uma beijando e se retirando, tem uma que está olhando e está dizendo: não repita de novo a palavra. Porque a partir de hoje, aonde repousar, repousarei também. O teu povo é meu povo e o teu Deus também será o meu Deus. Tem uma que está voltando, porque o significado de Orfa é aquela que vira as costas. Aonde elas estão, termos e fronteiras. Sabe o que é isso? Lugares que cada um pode oferecer a essência que tem. Todas as vezes que nós chegamos em níveis decisivos na nossa vida, ninguém pode revelar e entregar aquilo que não tem sobre si. É por isso que tem gente que na hora do aperto só tem coisas ruins para entregar. Só que outros têm o bom perfume de Cristo. Orfa, ela está voltando porque a essência dela é virar as costas. Só que tem uma que o nome dela é Ruth. Sabe qual é o significado de Ruth? Amiga e companheira. Se tem uma que vira as costas, a essência da outra é ser amiga e ser companheira. Por que, pregadora? Porque tem alguém que decidiu fazer o que é certo. Eu já encerro a palavra aqui. Só que eu preciso entregar essa palavra de Deus para alguém. Toda pessoa que quer fazer o que é certo e cumprir o propósito de Deus na terra, jamais vai ficar sozinho. Só se porventura eu estou falando com alguém que é melhor do que Jesus. Porque certa feita os discípulos reunidos, Simão Pedro toma a palavra e diz: pode todos eles te negar, te abandonar, aqui é fechamento. Eu e o Senhor comigo. Na hora do aperto vai negar Jesus. Aí quando Jesus estava no caminho do Gólgota, cruz nas costas, precisando de quem falou que estaria com ele, não vai estar. Simão Pedro havia negado, mas o Simão Sirineu foi levantado.
Eu tenho uma palavra de Deus aqui para ele entregar para a fonte. Ciclos estão encerrados. Tem alguém que está voltando, tem alguém que está ficando, mas fica tranquilo. Simão, Cirineu e Ruth está sendo levantado aqui essa noite, e o propósito que o céu liberou sobre a sua vida, ele vai cumprir. Oh glória! Pregadora, não entendi. Seja como Noemi. Eu não vou levar para viver o novo de Deus em Belém com quem está pegado com Moabe. Quem está pegado com Moabe, volta para Moabe. Eu quero o novo de Deus de Belém. Pregadora, você está querendo dizer que tem ciclos que encerram? Sim. Nem todos que começam com você vai terminar com você. Nem todos que você vai encontrar no meio do caminho também vão terminar com você. Entenda que a vida tem ciclos. E às vezes quem a gente mais queria que permanecesse, é necessário o ciclo encerrar. Mas pelo amor de Deus, não saia desse culto menosprezando quem foi. Aprenda a honrar quem decidiu ficar. Que tem de gente perdendo gente boa, porque está valorizando mais quem foi do que honrando quem ficou. Eu vou repetir. O que tem de gente perdendo gente, porque está valorizando e honrando quem foi, e esquecendo que a honra eu entrego para quem vai permanecer. Quem foi, obrigado. Quem foi, obrigado pelo tempo que esteve do meu lado. O ciclo terminou, agora vai viver o seu tempo, mas eu vou viver com quem decidiu viver comigo o propósito de Deus. Não entendi, pregadora? Está chegando a ajuda de Deus sobre a tua vida. Deus está levantando Ruth, Deus está levantando Simão, Cirineu. A gente encerra a palavra aqui e eu lhe convido para se colocar de pé. Ei, olha para cá. Quando Noemi chegou em Belém, alguém já vai olhar para ela e vai dizer: essa daí porventura não é Noemi? Nas entrelinhas há uma acusação. Alguém já está entendendo que ela havia perdido o marido, perdido os 2 filhos. Eu, Júlia, imagino Noemi tomando autoridade, dizendo: é verdade que eu perdi o marido, é verdade que eu perdi 2 filhos e até uma nora, só que tem uma coisa que eu não perdi. E o que é? O caminho de volta para Belém. Você pode ter perdido muita coisa, mas o caminho para Belém está aqui. Eu não sei o dia da Santa Ceia, mas o Senhor está falando no meu coração que está se aproximando. Você pode ter perdido muita coisa, mas o caminho de volta para Belém, para viver o que Deus tem. A Bíblia diz que quando elas voltaram, escuta isso daqui, porque está no texto, era o início da colheita das cevadas. Sabe o que me chama a atenção, Denis? É que quando elas chegaram, elas sabiam que a lei de Deus, lá em Levítico 23 e 25, afirma a nós dizendo que aos que estavam trabalhando no campo, era para deixar algumas espigas, porque o que estava chegando do lado de fora ia colher também para viver. O que é isso, pregador? Elas não chegaram nem no meio nem no final, elas chegaram no início. Eu estou falando com alguém e a palavra é objetiva. Você não chegou nem depois do tempo, você chegou no tempo. Por que, pregadora? Porque o tempo é esse. Os campos estão verdes. Há um tempo de colheita chegando sobre esse lugar. Você não chegou nessa casa fora do tempo. Deus te trouxe no tempo certo. Os campos estão verdes, estão preparados. E o céu libera uma palavra enquanto a Kathleen já prepara para adorar Jesus. É que em menos de 3 meses o que Deus vai começar a fazer nessa casa é algo que vai confundir a mente humana. Deus vai confundir o pensamento e a lógica humana,
porque os campos estão preparados. Noemi e Ruth está chegando e o tempo da colheita chegou sobre a fonte. Só quem acredita, levanta as mãos para adorar Jesus. Levanta as mãos para adorar Jesus. Dá glória a Ele, porque Deus te trouxe no tempo certo. Adore Jesus, porque nós já vamos orar. Eu convido você para fechar os teus olhos, porque há um tempo de Deus se aproximando para alguém aqui. Há um tempo de Deus chegando sobre a história de alguém aqui. Se eu fosse você, eu já agradeci até por aquilo que deu errado na tua vida, porque fez parte do propósito de Deus. Você pode ter perdido muitas coisas em Moabe, mas Deus te trouxe, o tempo é esse. E tem uma coisa que você não perdeu, é o caminho de volta para Belém. O Pai te espera, e essa noite de sexta-feira tem renovo de aliança. Tem renovo de aliança. É por isso que você não morreu no território do inimigo. A misericórdia e a graça de Deus te sustentou, te sustentou, te sustentou, te sustentou. E me esquecer daquele que me amou. Se eu não tenho a ti, o quê? não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Você pode adorar, eu já oro por você. Tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Vai adorando, porque Deus falou para mim que uma graça vai ser liberada sobre essa casa essa noite. Para o mundo inteiro. Haverá batismo com o Espírito Santo. Deus vai tomar aqui do maior ao menor. Deus está falando para mim que Ele vai tomar até adolescentes aqui nessa casa. Vai adorando, vai adorando, vai adorando. Entra nessa atmosfera de adoração. Entra nessa atmosfera, porque tudo aquilo que estava tentando te oprimir, te trancar, Deus já está colocando por terra. Prepara o teu coração para receber o que o céu está liberando. Senhor, Ei! só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. E só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde e tem lugar na mesa. Pode se assentar. Se venha, não demore. Estou te esperando. Aqui é o seu lugar. Tem lugar na mesa. Tem lugar na mesa. Ei, filho, pode se assentar. Venha, não demore. Espírito Santo, és bem-vindo. Vem, vem, venha. Aqui é o Venha sobre essa casa. Quem veio adorar, levanta a mão. lugar na mesa. Declare, porque tem lugar, tem lugar, tem lugar. É o céu, é o céu, é o céu. Urabandakalabandóia serve, urabandoia súrbia. Se venha,
nós cremos no poder e na eficaz dela. Agora eu lhe peço, aonde estiver um crente orando comigo e entrou aqui enfermo, eu sei que o Senhor tem poder para curar, porque a tua palavra nos afirma que sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Aos oprimidos coloca, Senhor, em liberdade essa noite, porque eu trouxe uma palavra, porque o Senhor mostrou. Havia alguém aqui que a mala estava preparada para ir para Moabe, só que essa noite a graça foi manifesta. A graça foi manifesta. Vai ficar em Belém, vai ficar em Belém, vai ficar em Belém. Para quem foi para Moabe, vai voltar para Belém. E quem já chegou em Belém, o campo está preparado, o tempo está preparado, a colheita está chegando. Recebe graça, recebe força, recebe poder, recebe unção, recebe renovo. Quem foi batizado com o Espírito Santo, receba aí agora, 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 agora. Jesus, batiza, 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 batiza. Toma com poder e glória. Ele tá tocando, ele tá tocando, ele tá tocando, ele tá tocando. Urabanda calamandoia sábia, urabanda calamandoia sábia, uribi calamandoia sábia, calamandoia sábia. Enche-me de novo. Eu não me vejo, Senhor, sem tua presença. Levanta as duas mãos, levanta as duas mãos. Há uma graça de Deus sendo ministrada aqui, há uma graça de Deus sendo ministrada. É por isso que você não morreu, é por isso que o diabo não tragou a tua alma. É a graça, é a graça, é a graça. Recebe ela, recebe ela, recebe ela, recebe ela, recebe ela. Urabanda calabando que decalaba, urabando que decala. Deus vai começar a tomar alguém aí. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Já pegou o primeiro, vai pegar o segundo. Uma glória, uma poderosa de glória está descendo sobre a fonte. Urabanda calabando que decalabando que decalaba. Ela mandou isso. Sem tua presença, toque em mim de novo. Cadê os adoradores? Cadê os adoradores? Cadê, 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 cadê? Abre a boca para adorar. Toca Jesus, toca Jesus, Seu caminhar, eu sei que é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar, mas esse cenário hoje vai mudar. A quem compra tudo e quem mandou largar a rede, quem mandou você parar, volte para o mar. Cadê os adoradores? Da tua vergonha eu vou. Cadê os adoradores para Quem declarar? mandou largar a rede? E o quê? Quem mandou você parar? Então, Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. eu tô sentindo que Deus está renovando quem entrou cansado aqui. Deus está pegando na mão de quem entrou aqui pensando em parar, pensando em desistir.